A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, glorioso, o majestoso, o poderoso. Vi como os reis e poderosos tremiam de medo diante do Filho do Homem. Sabiam que suas riquezas e o seu poder não poderiam salvá-los. Tentaram se esconder, mas não havia lugar onde pudessem escapar de seu juízo. Os justos, porém, eram chamados ao trono e os seus rostos brilhavam de alegria. Eles eram reconhecidos e recompensados por sua fidelidade. O Filho do Homem os levantava e lhes dizia: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde o princípio dos tempos. Vi como os pecadores eram afastados e levados a um lugar de escuridão eterna. Lá as chamas nunca se apagavam e o tormento não tinha fim. Os anjos me disseram: esse é o destino daqueles que desobedeceram ao Altíssimo, que oprimiram os justos e seguiram o caminho da maldade. Vi como os anjos caídos e as estrelas rebeldes também eram lançados neste lugar, escuridão. Eles clamavam por misericórdia, mas não havia esperança para ele, pois desafiaram o Criador e corromperam sua obra. Depois fui levado a um lugar maravilhoso, onde habitavam os justos. Lá vi árvores carregadas de frutos, rios de água viva e uma luz que nunca se apagava. Os anjos disseram: este é o lugar preparado para os justos. Aqui viverão em paz, na presença do Filho do Homem, e nunca mais sofrerão. Vi como os justos cantavam e louvavam ao Senhor dos Espíritos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor que nos salvou e nos concedeu a vida eterna. Os anjos me disseram: o Filho do Homem não será apenas juiz, mas também defensor do justo. Ele trará justiça ao mundo, eliminará a maldade para sempre. Desde o princípio, o seu nome foi mencionado diante do Altíssimo, e ele será rei sobre toda a criação. Vi como o Filho do Homem estendia sua mão e restaurava a terra. Tudo o que havia sido corrompido pelos homens e pelos anjos caídos foi renovado, e a justiça floresceu como uma árvore na primavera. Vi como os justos habitavam em paz, e como o Filho do Homem governava com sabedoria e poder. Então o Senhor dos Espíritos falou e disse: este é o meu Filho, meu eleito, que será luz para as nações, esperança para os justos. Ele julgará com retidão, e o seu reino não terá fim. Todos os segredos serão revelados, e todo joelho se dobrará diante dele. Assim terminou a visão da segunda parábola. Vi o destino do justo e dos pecadores, e compreendi que o Filho do Homem é a chave da redenção e do juízo. E isso me foi revelado para que as gerações futuras saibam e vivam em justiça, pois o dia do juízo está próximo, e que o justo
confie no Senhor, pois Ele é o seu refúgio e fortaleza, e que os pecadores se arrependam, pois o juízo do Filho do Homem será justo e verdadeiro. Capítulo 4, terceira parábola. O reino do Altíssimo, a restauração da justiça e a destruição dos ímpios. Eu, Enoque, recebi esta terceira parábola. O Senhor dos Espíritos, e nela vi o futuro reino do Altíssimo, onde a justiça prevalecerá para sempre, e o destino final dos ímpios, que serão eliminados da criação. Isto foi o que vi e ouvi. Em minhas visões vi novamente o Filho do Homem sentado em trono de glória, cercado de luz e fogo, e todo o céu estava cheio de anjos que o serviam, e sua presença enchia a criação com paz e justiça. Irmãos, precisamos entender que o reino de Al é soberano, e pela sua bondade e misericórdia temos sido alcançados para viver uma vida em santidade, pois a palavra dele diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós precisamos entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitos têm semeado mal, muito mal, e hoje estão se queixando. E a palavra diz que, porque se queixa o homem, se queixa dos seus pecados. Muitos acham interessante entrar pelo caminho largo, onde vale tudo, onde pode tudo, mas esquece que na eternidade será todo julgado. Portanto, é necessário que nós pensemos antes de fazermos alguma coisa. A palavra de Al é bem clara quando diz: tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Al. Em nome de Alxa, o nosso Salvador. Portanto, precisamos se esforçar mais e procurar apresentar os nossos corpos santos para invocar o nome de Al, e também para seguir a Yahshua, pois ele agora está salvando, mas no juízo ele vai estar julgando toda a criação, e a palavra dele diz que ninguém escapará. Lembrai que Adão pecou, desobedeceu a ordem do Criador, assim como Eva
E aí, o adversário, na forma de uma cobra, seduziu a Eva e Eva, já contaminada, foi ao encontro de Adão e os dois transgrediram a ordem divina. Por isso, precisamos esforçar mais para viver uma ligação com o Criador, porque nós somos criatura, mas se temos recebido a salvação para a nossa alma, mas há uma condição. A palavra diz: aquele que aguentar até o fim será salvo. Então temos que aguentar, temos que perseverar, temos que ser fiéis até o fim. Não podemos olhar para trás para não virar uma estátua de sal. Não podemos olhar para o lado. Não, temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, a ajuda, o arrebatamento, tudo que é para nós, que o Criador tem prometido através do seu Filho. Vamos alcançar se nós procurarmos obedecer a palavra do Todo-Poderoso. Vemos que muitas pessoas, principalmente os da casa de oração, estão pagando caro pelos seus pecados, quando a palavra diz: todos têm que se arrepender de igual modo para ter o perdão de alma, pois é pelo perdão dele que nós fomos abençoados com a salvação para nossa alma. Por isso, precisamos entender que maior, poderoso, glorioso é o nosso Pai eterno. Nós somos, por bondade e misericórdia, seus filhos, no constante aprendizado, como a palavra diz, conhecer ao Criador e prosseguir nesse conhecimento. Aquele que diz que sabe alguma coisa, ele está caído. Mas aquele que reconhece que sem
do Criador, sem a participação do Criador em sua vida, esse vai pagar a fatura, porque está escrito que sem a presença do Criador na vida do homem, o homem não é nada, não pode nada, não vai conseguir nada, porque ele não tem o Criador na vida dele. Ele não está no caminho estreito, o caminho da retidão, da justiça, do amor, do perdão, misericórdia, bondade. Então, ele não tem chance alguma. É preciso nós termos o Criador participando inteiramente da nossa vida, do nosso dia. Pois é pela força dele, poder, sabedoria, alegria, perdão, misericórdia, bondade, é que nós vamos fazer a vontade dele inteiramente para a glória dele. Grande é o nosso Pai. Por isso precisamos dele para podermos viver a sua grandeza, ter direito à árvore da vida. É ele que é o condutor, o guia espiritual daquele que segue o Salvador para o paraíso. A hora é agora. O reino do Pai é para os seus filhos, lavados no sangue do Cordeiro, que tem se esvaziado de si mesmo para buscar a presença do Pai, a fim de transbordar seu interior com alegria, com a paz, com a unção, com o amor e tudo mais. Lembremos que Maria escolheu a melhor parte e nós temos que aprender com Maria e também escolher a melhor parte. E a melhor parte é o quê? Buscar o nosso Pai enquanto nós podemos achar. Invocar Ele enquanto está perto, pois logo após o arrebatamento, aqueles que ficarão sozinhos na terra, e a palavra nos diz que esses seguirão para o juízo, pois rejeitar o plano de salvação para os vossos espíritos, de modo
nos edificar com a verdade, nossa mente, nosso coração, no nosso íntimo, nossa essência, para vivenciar na eternidade a vida eterna e com nossos lábios cantar o hino da vitória, juntamente com os anjos, na presença do Filho do Homem. Honra e glória a Ele e ao Pai que o enviou para nossas vidas como Salvador da nossa alma. Mas uma coisa é certa, é aquele que crê, é que vai experimentar a boa e agradável vontade de Al dos exércitos, o poderoso Senhor dos Espíritos. Glória a Ele! Ele é o que nós precisamos na nossa vida, porque foi Ele que nos criou. E para nós funcionarmos, precisamos dele na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, em todo o nosso viver. E desta forma, faremos com alegria a vontade dele, porque ele está em nós e ele nos faz participar da sua obra. Glória, glória! Então, amigo, irmão, simpatizantes, inscreva no canal, ajude o canal, fortaleça o canal. Lembrar que grande e poderoso é o Pai, e aquele que abençoar será abençoado. Dê o seu joinha aí, compartilhe com todos a verdade, pois é através da verdade que temos a libertação do domínio do pecado. Porque quanto mais temos a presença do Pai na nossa vida, mais vamos estar junto dele. E quem está junto do Pai está longe do pecado, está longe do mundo, está longe de Satanás, está longe do inferno. Portanto, a hora é agora. Vamos entender isso. Porque os ímpios no juízo serão julgados e lançados no abismo de fogo, na escuridão eterna. Mas para aquele que crê, esses serão chamados justos e viverão em paz e cantarão juntamente com os anjos diante do Filho do Homem, pois a glória, o louvor, a honra a Ele e também ao nosso